Ano novo, assuntos de sempre, assuntos do dia a dia. E um assunto que está agora aí ganhando espaço mais uma vez é a discussão sobre o valor das tarifas do transporte público aqui em Santa Maria. Está aqui conosco o empresário Luiz Fernando Maffini, que é o presidente da ATU, Associação dos Transportadores Urbanos. Boa tarde, Maffini. Boa tarde, Vicente. Boa tarde a todos. Desejando primeiramente um feliz ano novo para nós e que Santa Maria consiga ter um impulso, ter a vontade de superar tantas dificuldades. Então nós começamos a conversar, Vicente, desejando a todos nós que o 2015 seja muito melhor que 2014. Muito bem. Discussão sobre valor da tarifa. Já começou? Está sendo encaminhado? Como é que essa questão está sendo tratada pela Associação dos Transportadores Urbanos nesse começo de ano? O que tem acontecido, né? Em 2014, a nossa conjuntura econômica mudou, a inflação chegou e ela está avançando em índices cada vez maiores, né? Em função da conjuntura econômica, o aumento de combustíveis e também agora no mês de fevereiro, nós temos então o dissídio coletivo, que é a renovação de cláusulas com os trabalhadores e também o reajuste dos salários, não só de motoristas, cobradores, mas de toda a classe que trabalha e está envolvida com os ônibus, com a operação, fiscais, manutenção, escritórios. Então tudo isso nos leva a comunicar à Prefeitura, embora seja ciente a Prefeitura Municipal de que há necessidade da revisão anual das planilhas de custos. O que significa a revisão anual? A legislação leva a isso, não é a vontade do Poder Executivo, mas é, de certa forma, a obrigação de fazer a revisão nesses custos. Em função disso tudo, Vicente, a conjuntura econômica, o reajuste de combustíveis, salários, nos levou a comunicar ao secretário de Mobilidade de que há necessidade de refazer esses cálculos e certamente apontarão para um reajuste de tarifa. Esse comunicado já foi feito à Secretaria de Mobilidade Urbana? Sim, nós comunicamos à Secretaria de Mobilidade Urbana, informamos também, Vicente, de que o número de gratuidades aumentaram, de 2014 para 2013, nós tínhamos 3.800.000 usuários transportados de forma gratuita e em 2014 esse aumento foi significativo. Hoje nós já temos a informação, 2014, 4.200.000 usuários utilizaram o serviço sem o pagamento da tarifa. Isso tudo a Prefeitura Municipal também tem conhecimento e nós esperamos então que a Secretaria faça esses estudos, né? E depois, de forma legal, a tramitação junto ao Conselho Municipal de Transportes, que é o órgão opinativo que poderá referendar esses cálculos e então enviar ao Prefeito Municipal para o decreto. O que nós temos já de informação em relação às tarifas? Caxias do Sul, a tarifa hoje é R$ 3,00. As grandes capitais também já reajustaram seus preços. Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba. Enfim, toda essa conjuntura que nós temos hoje, todo esse envolvimento econômico que o Brasil atravessa, onde o governo federal já aponta para a redução de gastos em função do custo do serviço público, tudo isso nos leva então ao indicativo de que a tarifa do transporte urbano tem que ser reajustada. Como é que funciona? Qual é a tramitação a partir do pedido? O secretário recebe e convoca o Conselho Municipal de Transportes e aí abre a discussão sobre o assunto? Nós comunicamos à Secretaria de Mobilidade que há necessidade da revisão desses cálculos. Certo. Informamos que o princípio legal e obrigatório da revisão de planilhas ele é anual e essa anualidade ela se encerra agora no mês de janeiro. Então há necessidade legal, a obrigação da Secretaria realizar esses cálculos. Realizados os cálculos,
então o secretário municipal ele vai encaminhar ao presidente do conselho, que fará a convocação das entidades para a decisão dos cálculos realmente efetivos, do que foi encontrado, número de passageiros transportados, o reajuste dos combustíveis. Enfim, todos os preços são informados ao conselho para que, com um tempo hábil, possa então dar a sua opinião. Já há uma referência a partir do valor atual de R$ 2,60? Nós não fizemos o cálculo, Vicente. Nossos ouvintes também, a gente já há 4, 5 anos procede dessa forma. Nós solicitamos à Prefeitura Municipal que faça o cálculo, até porque a obrigação é anual da revisão desses cálculos. Nós não indicamos nenhum preço, mas o que aponta, como Caxias do Sul e algumas capitais, que o valor já ultrapassa a casa de R$ 3,00. Ok, vamos aguardar então, né, o encaminhamento dessa discussão e todo o debate que tradicionalmente segue e rege esta matéria, né, com todo o seu histórico, não apenas aqui em Santa Maria, como de resto pelo país inteiro, até porque não se encontrou até hoje um outro mecanismo, né, que pudesse, digamos assim, aliviar esta tensão que sempre marca a discussão sobre o cálculo tarifário. Em função das questões que envolvem o serviço, Vicente, os nossos ouvintes também, sempre fica a expectativa e a promessa. O governo federal, no mês de junho, julho, com todos os envolvimentos que houveram, protestos, apontou para o subsídio da tarifa, né? Principalmente os estudantes. Inclusive, o presidente do Senado, Renan Calheiros, fez uma pirotecnia dizendo de que 30 milhões de reais do governo federal, do orçamento, iria para o subsídio das passagens. Isso não aconteceu, ele estava acuado em função dos protestos, acenou para isso, quando os protestos diminuíram, ele retirou o projeto. E é assim que funciona no país as questões do transporte coletivo. Enquanto for para o lado político partidário, as coisas serão sempre encaminhadas assim, e isso não deveria mais acontecer. Mas é uma cultura que sai da questão econômica e vai para a questão política e vai se esvaindo no tempo. E o que acontece? É a promessa, né, e a esperança. Promessa por parte do governo federal, e as operadoras e principalmente o usuário ficam na esperança. E isso nunca acontece e a gente acaba, de certa forma, perdendo o otimismo até de trabalhar, de ter um serviço sempre efetivo em função de que não há o apoio por parte do governo federal, não há subsídio, não há desoneração. Há sempre o compromisso em cima das empresas, dos operadores, que muitas vezes, em função da falta de recursos, a gente tem dificuldade de melhorar ainda mais a qualidade do serviço. É sobre as tratativas com a categoria de colaboradores, categoria de empregados, servidores que atuam no setor, já estão definidos os valores do reajuste? Não estão definidos os valores do reajuste. Porto Alegre está oferecendo um índice de 5% no salário dos trabalhadores, em função também dessa conjuntura econômica, tarifa defasada, questões todas que a gente já tem conhecimento. Nós conversamos com os sindicatos trabalhadores, mas não chegamos a números, a índice, a salários e percentuais. Sabemos disso de Porto Alegre, informação, que a proposta é de 5% no reajuste de todos os trabalhadores. 5% de reajuste. Exato. Incluindo cobradores, motoristas, todos os demais servidores. Que operam no serviço, fiscais, mecânicos, pessoal do escritório. Então, você vê que aponta, né, para algumas dificuldades em função do momento que a gente vive. E também, Vicente, aproveitando a oportunidade, Santa Maria tem alguns aspectos que não dá para nós entendermos em todas as áreas, né? A tarifa em Santa Maria é a mais baixa do Rio Grande do Sul. Nós não podemos dizer que a tarifa menor é uma grande importância, uma grande vantagem para o município. Uma tarifa menor significa
a dificuldade no investimento. Então, Santa Maria também teria que perder um pouco dessa cultura de dizer quanto menor, melhor. Nós temos que ter uma tarifa que dê qualidade. O usuário quer o quê? Pontualidade, o usuário quer eficiência no serviço. Nós temos pesquisas que a tarifa ela fica no quarto ou quinto item. O usuário quer que o horário seja pontual, que a eficiência e que é um atendimento muito bom por parte do motorista e do cobrador. Fernando, deixa eu tentar entender esta matemática aqui da gratuidade. Numa população que nós temos aí de 270 mil, né, habitantes, com a população flutuante, 300 mil, né? Mas 3 milhões e 800 mil gratuidades em 2013 e agora, ano passado, 4 milhões e 200 mil gratuidades. Como é que funciona? Como é que se chega a esses números? Nós temos todas as informações, o sistema de bilhetagem também nos dá isso, Vicente. E o que houve nesse incremento? Nós temos a passagem integrada. O usuário utiliza a primeira passagem, o primeiro deslocamento, com uma tarifa de R$ 2,60. O segundo deslocamento, ele paga uma tarifa zero. O que aconteceu? Houve um incremento da passagem integrada, não houve um número de usuários pagantes, o sistema não trouxe novos usuários que paguem a tarifa e manteve e aumentou a gratuidade. Em função da integração, custo zero. Hoje nós já chegamos com a passagem integrada a mais de 150 mil passagens mês. Então isso também, além dos idosos e tantos outros que têm a gratuidade, agregamos agora então a passagem integrada. Tudo isso nos leva a esses números que preocupam. E também nós entendemos que é justo que o idoso não pague a passagem, mas é injusto que os demais usuários paguem por ele. Então, precisamos também, nesse sentido, que haja um subsídio aos idosos no transporte coletivo e no seu deslocamento. Embora, Vicente, a gente saiba que o aposentado é o mais penalizado desse Brasil. Cada aumento de salários, cada reajuste de salários, ele tem um ponto de corte. Daqui uns tempos, eu acho que todo aposentado, se ganhar o salário mínimo, já vai ter que festejar por isso. É verdade, é verdade. Os empresários do transporte coletivo aqui em Santa Maria já foram chamados? Como é que estão acompanhando as discussões quando a gente ouve, quando a gente registra, quando a gente entrevista agentes do poder público que falam, por exemplo, na instalação do BRT, Sistema de Transporte, que Santa Maria deve receber? Esse assunto tem sido tratado também no meio, tem sido tratado com os empresários do setor de transporte coletivo? De certa forma, sim, Vicente. Em alguns aspectos a gente tem tratado, tem acompanhado também essa situação. Nós vimos com uma grande importância, embora a gente saiba de que é um plano, né? É um plano estratégico que foi feito para Santa Maria, mas a operação desses serviços, dessa oferta de serviço, ela não é estática, ela é dinâmica. Então, certamente, esse projeto deverá, em algum momento, sofrer alguns ajustes, né? Então, é esse momento também que a gente quer acompanhar o desenrolar do projeto, que sempre há necessidade, pela experiência que a gente tem, né, de que sempre um projeto, um plano, algumas coisas devam ser modificadas. Mas a essência do plano a gente está acompanhando e ela encaminha-se para que Santa Maria tenha um transporte ágil com eficiência. E as questões de faixa prioritária, vias exclusivas, hoje é o que nos dá o norte e melhora os serviços, porque diminui o tempo de viagem, o ônibus não fica refém do trânsito. É impossível, Vicente, é impossível a nossos ouvintes, de que um ônibus que saia da Tancredo Neves, no bairro Tancredo Neves, e vá até a universidade, fique refém do trânsito, fique preso no trânsito, fazendo o percurso numa hora e 10 minutos. Numa hora e 10 minutos, nós saímos de Santa Maria e vamos a Santa Cruz do Sul.
para nós termos ideia do que é o congestionamento em nossa cidade. Então, a necessidade do plano e da execução do plano, principalmente, da operação, da implantação da forma mais rápida possível, é o que nós imaginamos que possa acontecer. Muito bem. Obrigado, Luiz Fernando Bonfim, presidente da